Eu convido a igreja a lermos Efésios capítulo 5, o verso 1 ao verso 21. Logo após a leitura, adoraremos ao Senhor mais uma vez com o coral masculino cantando. Efésios capítulo 5, o verso 1 ao verso 21. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Verso 1: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios ou ignorantes, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos adorar a Deus com o coral.
A vida cristã, meus irmãos, é como fazer uma caminhada. Você precisa tomar a decisão, escolher o horário, chamar alguns amigos para perseverar, acordar no horário apropriado e caminhar. É interessante que nas Escrituras é muito abundante as referências a como viver para Deus, como viver com Deus, dizendo que isso é como caminhar. E tanto é assim que esse texto que nós acabamos de ler usa a palavra andar para nos apresentar como deve ser o comportamento do cristão. Na semana passada nós falamos sobre o comportamento cristão apropriado. Paulo continua discutindo esse assunto nesse texto que lemos, dizendo como é este comportamento apropriado aos cristãos. E ele diz que existe, versículo 3 do texto que nós acabamos de ler, uma forma de andar que convém, que é conveniente, que é apropriada aos santos, ao povo de Deus. E ele diz que este comportamento é caracterizado como fazer uma caminhada. Versículo de número 1, andai em amor. Versículo de número 8, andai como filhos da luz. E versículo de número 15, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Quem já leu O Peregrino e quem assiste filmes de aventura, sempre observa que há um caminho para percorrer. E que neste caminho acontecem coisas que podem ser facilitadores para a nossa vida mais adiante, mas podem ser também complicadores que faltarão na hora que nós mais precisamos. Todos os filmes de aventura colocam as pessoas saindo de um lugar para chegar em outro, e há obstáculos, e há dificuldades, e há pessoas que eles vão conhecendo pelo caminho, que vão se tornando úteis e importantes na sua caminhada. Hebreus capítulo 12 diz que nós estamos numa corrida, temos uma linha de partida e temos uma linha de chegada, e a forma como nós corremos determinará muito a forma como vamos chegar lá no final. O fato é que existe uma forma de viver cristã que é conveniente à santidade que Deus espera de nós. Nas Institutas, Calvino escreve uma seção de 5 capítulos em que ele compara a vida cristã com uma caminhada. E ele diz o seguinte, que nessa caminhada alguns andam mais depressa e outros andam um pouquinho mais devagar. E quem anda mais depressa não pode esquecer que aqueles que estão andando lá atrás também estão andando. E que por essa razão não há motivo e não é justo que aqueles que se acham mais maduros ou mais amadurecidos na fé tratem com menos amor e menos carinho aqueles que estão lá atrás, porque embora eles estejam lá atrás, eles estão no mesmo caminho e devemos andar. O contexto que Paulo traça aqui é exatamente o fato de que somos igreja. Somos aqueles que Deus escolheu e adotou como filhos. Somos aqueles que o Senhor Jesus pagou o preço da sua dívida de pecado na cruz com o seu sangue. E somos aqueles que o Espírito Santo sela e também é o penhor da nossa herança. Somos aqueles que fomos chamados para juntos, capítulo 2, verso 11 até versículo 22, e fomos transformados em povo, família, corpo de Cristo e cidadãos do seu reino. Chamados para o privilégio de pregar e anunciar a sua virtude, a sua palavra. Chamados para conhecer o amor de Deus em toda a sua extensão, profundidade, comprimento e altura, mas nunca separados, sempre juntos com todos os santos, capítulo 3, versículo 21. Somos chamados a ser um só, a chegar à unidade e a preservar essa unidade na presença de Deus. E somos chamados a refletir o Senhor Jesus Cristo em todo o nosso comportamento, tirando a velha roupa da nossa carne, dos nossos pecados, e vestindo a roupa nova de tudo aquilo que o Senhor Jesus nos dá por meio da sua cruz e na sua salvação. Então ele diz, andem em amor,
andem como filhos da luz e andem como pessoas sábias. Observe no verso 1 até o verso 7, como que é este andar em amor. Andar em amor significa imitar a Deus, que é o nosso Pai. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Nós devemos imitar a Deus, porque nós fomos amados por Deus, nós somos os seus filhos amados, aqueles que foram alvos do seu amor. Deus é amor, diz João, 1 João capítulo 4, versículo 8. E todos nós conhecemos a Deus dessa forma, é assim que Ele se revela a nós. E então João diz no verso 19 do capítulo 4 da sua primeira epístola: nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. E é por isso que nós devemos andar neste amor do Pai. É aquele amor que João diz na sua carta, no seu Evangelho, capítulo 3, versículo 16, que nos amou com uma intensidade tal que Ele não poupou, antes entregou seu Filho a uma cruz por nós. Nós lemos aquele texto de forma decorada, mas às vezes não paramos para meditar quando Ele diz que Deus nos amou de tal maneira, uma maneira superlativa, uma maneira que não é tão simples assim de escrever com palavras, e por isso precisamos usar das figuras de estilo e de linguagem da nossa língua para representá-la. Não foi um amor seco e mecânico, mas foi um amor intenso e especial, que fez de nós seus filhos. E João diz na sua primeira carta, capítulo 3, do verso 1 ao verso 3, ele diz: vede, olhem com atenção o grande amor com que nos tem amado o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E que ainda não se manifestou como seremos, mas quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, Cristo, pois o veremos como Ele é, e Ele é amor. Se os irmãos observarem, ele diz que nós devemos imitar a Deus, que é o nosso Pai, e andar como Jesus Cristo andou, que é o seu Filho. Andem como também Cristo andou. Andem em amor, como Cristo nos amou e se entregou por nós. Paulo repete essa figura quando ele discute a questão do casamento no versículo 22 em diante. No verso 25 ele diz que os maridos devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Cristo nos amou de tal forma que Ele se entregou por nós à morte de cruz. E a Bíblia chama isso de amor. Romanos capítulo 5, versículo 8, um texto que todo cristão deveria saber de cor para evangelizar quem não conhece Jesus, diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato, e como diz aquele humorista, se é fato, é real, de que Cristo se entregou por nós na cruz. Quando nós nutrimos por Deus 5 atitudes que são desprezíveis, Romanos capítulo 5, verso 6 ao verso 8, Paulo diz naquela carta que nós éramos ímpios, nós éramos inimigos de Deus, nós éramos fracos moralmente falando, e nós éramos pecadores que não gostávamos de servir a Deus de forma nenhuma. Mas Deus se entregou por nós em Cristo, provando este amor de tal maneira. E o texto diz que andar em amor significa agir como santos, versículo 3 do capítulo 5. Nós devemos andar não com uma conversação, especialmente uma conversação que diz respeito às coisas do sexo, impudicícia, impureza, cobiça, são pecados relacionados à sexualidade. Ele diz, olha, existe um comportamento conveniente a santos, e como é esse comportamento conveniente a santos? Paulo diz que santos têm uma linguagem diferente, naquilo que eles conversam, naquilo que eles trocam entre si, nos seus encontros e nas suas conversações. Eles não são como aquilo que nós acabamos de cantar
no cântico baseado no Salmo 1, não são aqueles que se assentam na roda dos escarnecedores e que fazem da humanidade uma coisa terrível. Eles são diferentes nos seus atos, que são outros. Se os irmãos observarem, versículo 5, Paulo diz: sabei, pois, isto, nenhum incontinente, impuro, avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nas suas relações com o dinheiro, nas suas relações com a pureza, com a castidade, os cristãos têm um comportamento diferente daquele comportamento da sociedade lá fora. Agir como santos também traz diferença exatamente por causa da nossa filiação. Paulo diz aí no texto que nós somos filhos da luz e devemos então nos comportar como tal. Ele não diz que nós seremos, mas ele diz que nós somos. Nós já somos filhos de Deus, porque Ele nos salvou por meio do Senhor Jesus Cristo. E aqueles que são filhos da luz, eles não devem participar, diz o texto, das obras infrutíferas das trevas. E se eu entendo bem a mente de Paulo, quando ele fala de obras infrutíferas das trevas, ele está falando das obras da carne, que ele discorre a respeito delas em Gálatas capítulo 5, verso 19. E ele está pensando então no seu oposto, porque ele falará do Espírito Santo logo mais embaixo, que é o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, bondade. Essas virtudes são aquelas que ocupam nossas ações, nossos pensamentos, nossas conversações, porque somos aqueles que, sendo filhos de Deus, somos habitados pelo Espírito de Deus que veio até nós. E sendo assim, se nós somos filhos da luz, então nós devemos andar como filhos da luz, versículo 8 até versículo 14. Observem os irmãos que Paulo faz um giro na vida cristã das trevas para a luz. Ele diz que nós saímos de lá, das trevas, e viemos para cá, para a luz. E que isso muda de forma qualificante as nossas ações, as nossas reações, o nosso comportamento. Porque trevas, olhe bem o verbo, no versículo de número 8, era o que éramos. Éreis trevas, não são mais. Luz é o que nós somos. Portanto, a nossa natureza, o nosso ser, é fruto, é alvo da ação de Deus para mudança, tirando de um caminho e colocando em um caminho, tirando de uma linha de comportamento e trazendo para uma outra linha de comportamento. Aquilo que era governado pela carne, pelo mundo, por Satanás, agora nós estamos livres disso. É exatamente o que Paulo explicou no capítulo 2, do verso 1 ao verso 10, quando ele diz: olha, vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. E vocês estavam assim porque a carne, o mundo e o diabo é quem escravizava vocês. Eles conduziam seus pensamentos, eles conduziam seu comportamento, eles ditavam as regras do seu viver diário. Mas Deus, versículo 4 do capítulo 2, interveio, Ele agiu por causa do seu amor, da sua bondade, da sua graça imensa, intensa, maravilhosa. Vocês foram salvos pela graça, algo que não veio de vocês mesmos, mas veio inteiramente de graça das mãos de Deus, para que ninguém ficasse orgulhoso, mas para que todo o louvor fosse de Deus, toda a glória fosse de Deus. E Deus então nos fez de novo, Ele fez nova criação de nós e nos chamou para andar em boas obras, não obras que salvam, mas obras que mostram a bondade do nosso Salvador. E essa transformação trouxe consequências, porque a luz só pode produzir mais luz. Então ele diz: uma vez que vocês são luz, vocês devem produzir
todo o fruto da luz. E qual é o fruto da luz? Toda bondade, toda justiça e toda verdade. Versículo 9, o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E ao chamar essas três virtudes, esses três adjetivos aqui, Paulo lembra qual que era a situação da cidade de Éfeso. Éfeso era uma das capitais das províncias do Império Romano. Éfeso era uma cidade de comércio, era uma cidade de política, era uma cidade de muita religiosidade e de muita filosofia. Ele então diz a eles: olha, vocês vivem dentro de uma cidade, essa cidade tem a sua dinâmica, essa cidade tem os seus valores, essa cidade tem a sua cultura, e vocês são chamados para viver numa outra cultura, numa contracultura, numa cultura que espelha a Deus como o referencial de vocês, e não os próprios cidadãos do mundo como referência. Portanto, quando ele chama os cristãos a praticarem toda a bondade, ele está fazendo uma referência ao egoísmo do comércio que só visa ganhar, ganhar e ganhar. Aquele porto frenético, onde os navios chegam e saem trazendo manufaturas, obras-primas e essas coisas. E juntamente com isso toda a imoralidade, toda a falta de caráter e de valor, como é muito comum em todos os portos de todo o mundo. Ele chama a atenção para a justiça que mexe muito com o campo da política. E política é um tema que vai passar muito pelos nossos púlpitos até outubro, porque estamos novamente em período de eleições. Hoje eu já vi que o panorama da minha rua já mudou. Minha rua, que era tão limpinha, hoje já estava cheia de santinho derramado para tudo quanto é lado. Ninguém vai limpar e ninguém será multado por isso, porque quando os políticos forem apresentar os seus relatórios de campanha lá no final, já vão entrar com um pedido de anistia por ter emporcalhado a nossa cidade. E com eles a lei é branda, porque são eles que as fazem. E Paulo diz: olha, vocês não são desse grupo. Verdade que tem a ver com a filosofia e com a religião. Eu li essa semana um artigo da revista Veja, em que estava intitulado "Por que se acredita no inacreditável?". E é mais um filósofo que vem por aí, está chegando essa semana, Michael Shermer, se a pronúncia for essa, ex-cristão evangélico, cientista, e ele vem para uma série de palestras nas quais, mais uma vez, falarão mal do Evangelho, de Jesus Cristo e da verdade bíblica. Um resumo do seu pensamento diz que crer em Deus, crer na Bíblia, é crendice e charlatanice, porque impede o progresso das cidades. A crença em Deus, diz esse autor, é fruto da imaginação implantada em nós pela evolução. Nosso cérebro é uma máquina evoluída de reconhecimento de padrões na natureza, alguns reais, mas a grande maioria imaginação e ilusão. E é claro que ele enfatiza religião como o principal carro-chefe daquilo que é ilusão. Ele é freudiano, não podia ser outro. E ele diz que nós somos levados a crer nessas coisas. Algumas páginas para frente tem um longo artigo sobre hormônios. Bacana o artigo. Aí você conjuga esse artigo com o anterior, todas as suas razões, emoções, sentimentos podem ser colocados em 10 gotas de hormônio. O seu humor, as suas crenças, seus sentimentos, suas reações, suas intrigas, suas brigas, suas falhas. Pecado eles não colocam, esse trem não existe. Então você briga porque o seu corpo quimicamente reage a alguma coisa. Você crê porque o seu corpo quimicamente reage a alguma coisa. E você não é nada mais, nada menos do que reações químicas encapeladas umas nas outras.
tudo bem, é útil, tem a ver com a saúde, ajuda a gente a se tratar. Mas será que nós somos apenas isso? Somos apenas matéria? Somos apenas aquilo que pode ser visto, tocado e experimentado num laboratório? A palavra diz não. Nós somos mais do que isso. Nós somos humanidade criada à imagem e semelhança de Deus. E Paulo diz, olha, essas coisas filosóficas, elas nos afastam de Deus, sim. Porque elas são construídas não por aqueles que amam e servem a Deus. Apesar de que as maiores descobertas científicas que aconteceram neste mundo começaram em universidades cristãs, patrocinadas por gente que cria no Evangelho. Mas o mundo diz não para Deus. E no texto anterior, Paulo diz que eles têm as suas mentes embotadas. E Paulo diz em Romanos capítulo 1, a partir do verso 20 em diante, que a humanidade tenta se convencer a si mesma de que é sábia. E Paulo diz, fazendo-se sábios, tornaram-se loucos. E a expressão fazendo-se sábios, ela está num tempo verbal grego que traz o sentido de alguém que fica constantemente dizendo para si mesmo, eu sou sábio, 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 eu sou sábio. E quem lê o artigo, Acreditar no Inacreditável, é isso que o homem diz, eu sou sábio porque eu me desvencilhei na minha juventude dessas crendices. E o padrão é o homem, e mais uma vez o método científico, empírico. Eu só creio naquilo que eu posso colocar dentro de um tubo de ensaio, mexer com ele e ver o que vira depois. Então o mundo é só o que eu posso colocar dentro de um tubo de ensaio. A vida é só o que eu posso colocar dentro de um tubo de ensaio. Mas Paulo diz, não é isso. Verdade. Toca de novo naquela pergunta que Pilatos fez para Jesus. Quando Jesus disse, eu lhe disse a verdade, e Pilatos perguntou, o que é a verdade? Verdade era uma coisa. Mas a resposta não é o que é a verdade, é quem é a verdade. E diante dos olhos de Pilatos estava a verdade, e ele não viu porque ele procurava uma coisa. E nós não estamos procurando uma coisa, nós precisamos ser encontrados por alguém. E Paulo então diz, este alguém nos encontrou, o nome dele é Deus. Foi ele que veio até nós. Foi ele que nos tirou dessa procura, com os olhos vendados, tateando nas trevas, como o próprio Paulo diz em Atos capítulo 17, tentando encontrar alguma coisa, mas nunca encontrando, até que ele, o Filho, veio e nos libertou do império das trevas, Colossenses capítulo 1, versículo 13, e nos transportou para o seu reino, o reino do Filho, do seu amor. Então Paulo diz que aqueles que são alvos deste amor podem provar sempre da graça e do amor de Deus, verso 10, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Quando o nosso caminho é o caminho da bondade, da justiça e da verdade, nós estamos condenados a experimentar as boas bênçãos de Deus. É o caminho, vai nos levar para isso, não para outro lugar. O bom pastor, ele conduz as ovelhas às boas pastagens. É nisso que nós cremos e é isso que nós pregamos. E ao experimentar sempre aquilo que é agradável ao Senhor, nós reprovamos as obras infrutíferas das trevas. E essas coisas têm muito a ver com como nós administramos a nossa noite, por exemplo. Se você gosta de Guilherme Arantes, em uma de suas músicas, ele diz assim: o mundo vive a noite, o mundo espera tudo da noite. E quando ele continua a música, o que ele fala que é a noite
é uma vida sexual muito ativa, vivendo à noite. A palavra de Deus questiona essa questão do namoro no escurinho do cinema, de nós ficarmos andando até tarde nas ruas, procurando o quê? Fazendo o quê? A maioria dos crimes que acontecem no nosso país acontecem à noite, a maioria. É claro que muitos acontecem também durante o dia. Mas nós precisamos tomar cuidado de como nós vemos aquilo que é escuro. E muitas vezes nós queremos fazer no escondido, no escuro, exatamente porque achamos que lá não tem ninguém para ver o que estamos fazendo, e que se não tem ninguém para ver, ninguém irá reprovar. Mas a Bíblia diz que Deus é luz, e Deus vê tudo, e Deus conhece tudo, e Deus sabe tudo. E que tudo aquilo que nós fazemos, mesmo escondido, Ele, Deus, trará a plena e clara luz. Portanto, o nosso comportamento não deve ser o comportamento daqueles que escondem, daqueles que procuram encobrir, mas daqueles que vivem de forma transparente na presença de Deus e diante das pessoas, para que não tenhamos do que nos envergonhar, principalmente diante de Deus, porque Ele é que é o juiz e não a sociedade ao nosso redor. E o verso 14 deixa claro para nós que nas trevas reina a morte, e Deus nos chama para a luz. Ele diz: desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Não é para nós ficarmos deitados nas trevas o tempo todo, mas é para acordarmos. É para isso que Deus vem até nós, no seu Espírito, na sua palavra, na pregação do Evangelho, para que você pare de olhar para o escuro e passe a olhar para a luz. João capítulo 3 diz que aqueles que rejeitaram a Cristo, o fizeram porque amaram mais as trevas do que a luz. Amaram mais as coisas escusas do que aquelas coisas que são claras. E Ele nos libertou de tudo isso, porque Ele é a luz. Não como um conceito filosófico, mas como uma verdade límpida e clara, como o sol que brilha ao meio-dia. Por isso Paulo diz: despertem, acordem, abra seus olhos e veja. Não fique dormindo nessa vida em que cada dia mais as pessoas fogem de Deus, menos querem saber de Deus, e cada dia mais inventam inverdades, mentiras para acreditar nelas e achar que isso resolve a sua vida. Então Ele nos chama para uma terceira marca do nosso comportamento, como filhos de Deus que são amados, como luz que expressam as características da luz, mas também como sábios que são cheios do Espírito Santo. Ele diz, verso 15: portanto, em razão de tudo isso que eu falei, vejam prudentemente como vocês estão andando, não como pessoas que não sabem de nada, não como nécios, não como ignorantes, mas como pessoas que são sábias, que sabem aplicar a verdade à vida cotidiana de vocês, remindo o tempo, sendo cheios do Espírito e tendo uma vida plena de gratidão. Como é ser sábio? Primeiro, é alguém que tem controle de si mesmo. Não é um nécio, mas é um sábio. Não é uma pessoa que não sabe das coisas, mas é uma pessoa que sabe das coisas. Mas principalmente, não é alguém simplesmente que foi instruído, mas alguém que, tendo sido instruído, sabe usar a instrução para o seu bem. E que por isso, organiza a sua agenda, organiza a sua vida, organiza o seu comportamento, porque os dias são maus. O autor de Eclesiastes diz no capítulo 11: lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Lance a semente, jogue daqui, jogue dali, porque você não sabe o que vem, e haverão dias de trevas. Se você não tiver semeado corretamente,
Esses dias de trevas serão dolorosos para você. Mas se você tiver semeado corretamente, com sabedoria, administrando a sua agenda, remindo o seu tempo, recuperando o que você já perdeu, para a glória de Deus, então esses dias não te machucarão, porque você estará preparado para eles. É por isso que no capítulo 6, Paulo diz: se revistam de toda a armadura de Deus. Porque haverá combate, e o nosso combate não é entre nós, não é uns com os outros. O nosso combate é contra o príncipe das trevas e os seus seguidores, as potestades do mal. E ele diz: vistam essa armadura para vocês lutarem bem, para vocês vencerem bem e para vocês ficarem de pé no campo de batalha quando ela acabar. Não voltarem para casas machucados, mas inteiros, saudáveis, fortes, prontos para a próxima batalha, vestindo a armadura que Deus nos dá. Prudência e sensatez. O prudente, diz Provérbios, é aquele que vê o mal e se esconde, mas o insensato é aquele que passa adiante e sofre a pena. Deixa eu dar um exemplo simples disso. 2 adolescentes de uma igreja que eu fui pastor estavam sentados à porta da sua casa e viram que vinha chegando uma turminha mais ou menos. E o mais novo disse para o mais velho: vamos mexer com eles? E o mais velho disse: você é besta, eu vou entrar. Não, tudo magro, eu estou conta deles, membros da nossa igreja. E ele foi lá, mexeu com eles. O outro entrou para casa. E domingo à noite eu perguntei para o rapaz: o que foi esse olho roxo aí? E aí o mais velho contou a história. O prudente se esconde do mal, mas o simples, o insensato, vai caçar encrenca com ele. E sai machucado, sai de olho roxo, e com a vergonha imensa para ter que explicar para os outros. Se for adolescente então, aí a vergonha é bem maior, porque eles vão pegar no pé com certeza, mesmo no Facebook, para todo mundo ficar sabendo. Irmãos, o texto diz que prudência e sensatez faz parte do nosso comportamento, mas também o texto diz: nunca embriagado, mas sempre cheio do Espírito. A palavra de Deus diz que ser cheio do Espírito Santo é exatamente o oposto de uma pessoa embriagada. Algumas pessoas entenderam incorretamente esse texto e compuseram aquela música dizendo: eu quero me embriagar no teu Espírito. Quanta insensatez, porque o texto está dizendo exatamente o oposto, que ser cheio do Espírito Santo é o contrário de uma pessoa embriagada. É como uma pessoa sóbria, que pode sim passar por qualquer barreira policial e não vai precisar soprar naquele negocinho que denuncia se você bebeu mais de uma garrafa de cerveja ou não. Aliás, mais de um copo de cerveja ou não. Porque ser cheio do Espírito Santo é exatamente aquilo que nos faz pessoas equilibradas. E o que nós vemos em muitas igrejas por aí são as pessoas dizendo que ser cheio do Espírito Santo é perder o equilíbrio. Isso é insensatez. Ser cheio do Espírito Santo não é o quanto que eu tenho do Espírito Santo para mandar nele. Ser cheio do Espírito Santo é quanto o Espírito Santo tem de mim para mandar em mim e fazer de mim uma pessoa útil aos outros. Porque quando eu estou cheio do Espírito Santo, o que Ele me dá? Ele me dá dons. O que Ele me dá o seu fruto. O que Ele me dá a sua palavra e a sua presença que santifica, e não aquela presença que nos coloca em encrenca cada vez pior. Observe que o texto diz: enchei-vos do Espírito, verso 18. No texto original a expressão encher está na voz passiva. A melhor tradução seria: deixai-vos encher. Ou seja, coloquem-se às mãos do Espírito, para que Ele conduza o comportamento de vocês. E o texto responde para nós com toda a facilidade e simplicidade o que é ser cheio do Espírito Santo, como ser cheio do Espírito Santo. Ele diz: enchei-vos do Espírito Santo. Como? Falando entre vós com salmos. Observe aí no texto. Entoando e louvando de coração ao Senhor, dando graças por tudo,
e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sempre, na língua portuguesa, quando nós temos palavras no gerúndio, verbos no gerúndio, eles estão respondendo a pergunta como. Como eu posso ser cheio do Espírito Santo? Como que eu revelo essa plenitude do Espírito Santo? Eu revelo essa plenitude no meu falar. Não é o gritar do versículo 32, do versículo 30 e 31, que as pessoas gritam umas com as outras, mas é falar. Porque quando nós falamos, nós não aumentamos a ira, nós a diminuímos. É cantar e louvar. O Espírito gosta e participa de quando cantamos com louvor a Deus. Alegra o Espírito cantar. Quando nós somos agradecidos, e principalmente e também quando nós aprendemos a obedecer uns aos outros, respeitando a autoridade que Deus coloca sobre aqueles que devem exercê-la. E ele então diz: marido e esposa, pais e filhos, senhores e servos. Quando nós aprendemos a sujeitar uns aos outros, é sinal de que o Espírito nos enche, não a nossa vaidade e a nossa arrogância. Agora, quando nós estamos sempre questionando, murmurando e arrumando um quê para brigar, nós temos que perguntar se de fato estamos cheios do Espírito, ou se nós estamos cheios de si, ou de nós mesmos. Então, tendo dito isso, eu quero fazer algumas aplicações que o próprio texto nos aponta. Primeira aplicação, o texto diz no verso 14: desperta, acorda, abra os olhos. Tem coisas e verdades na vida da igreja e no mundo lá fora que nós não enxergamos porque nós não queremos enxergar. Porque nós não enxergamos porque Deus não abriu os nossos olhos para enxergar. Nós não enxergamos porque existe muita coisa, o mundo, a carne, o diabo tentando tampar os nossos olhos para não enxergar. Mas Deus vem em Cristo até você e diz: abra os olhos. Uma das coisas mais bonitas no milagre da cura de Bartimeu é que quando o Senhor Jesus diz para ele enxergar, a primeira pessoa que ele vê é Jesus. Meus irmãos, é Jesus que nós estamos seguindo. E eu me pergunto, diante de tantos artigos céticos que nós lemos nas revistas semanais do nosso país, o que fazer com Jesus? Porque é Jesus que o mundo não consegue resolver. É uma prova de que Deus nos ama e de que Ele nos chama para te segui-lo. Como resolver Jesus? Quanto mais negam Jesus, mais Ele aparece por aí, salvando, mudando, enchendo o coração de pessoas, livrando-as do mal, eles dando um novo sentido para a vida e um sentido eterno. Segunda aplicação: deixe-se encher do Espírito. Pare de ficar brigando com o Espírito Santo pelo controle da sua vida. Esse tempo já passou na vida daquele que é filho, daquela que é filha de Deus. Calvino, na Instituta, ele faz uma oração, ele diz: Senhor, faça de mim uma pessoa adestrável. E ele usa essa linguagem do mundo, do canil, de adestrar. Parece que Deus tem hora que precisa nos adestrar, nos ensinar paulatinamente qual o comportamento que precisamos ter. Esse papel é do Espírito Santo. Ele diz: andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos incontroláveis da carne. Aqueles que são guiados pelo Espírito, 5:18 de Gálatas, não estão debaixo da lei. Aqueles que semeiam para o Espírito, do Espírito colhem vida eterna.
Mas aqueles que semeiam para a carne, da carne colhem ainda maior corrupção. Se nós vivemos no Espírito, verso 25 de Gálatas 5, então andemos no Espírito. E Paulo diz que nós devemos andar no Espírito de duas formas. Andar como um aluno que aprende com o seu professor. Ele é o mestre, nós somos os alunos. O reverendo Mauro, quando dava aula de hebraico para nós, ele chegava todo dia e mandava a gente decorar um exercício de hebraico. O exercício era assim: Ani moré veatá talmid. Eu sou o professor, você é o aluno. A gente tinha que recitar isso todo dia para ele quando entrar na sala de aula. Ainda bem que ele só entrava uma vez por semana. E ele gostava, como até hoje gosta, porque só me vê ele repete essa frase. Mas o fato é que o Espírito é o professor. Você é o aluno, ele é o moré. Você é o talmid, ou se for mulher, a talmidá. Nós estamos aprendendo com o Espírito. Nossa igreja não é a sumidade de maturidade. Nossa igreja é formada de um punhado de mulheres e homens que estão seguindo o Espírito, estão aprendendo com o Espírito. A segunda palavra para andar com o Espírito em Gálatas 5, verso 25, é andar como um exército, que tem armas, que tem bandeiras, que tem ideais, que tem alvos, que tem o que defender. Nós temos que defender o Evangelho, e nós o fazemos pregando o Evangelho e vivendo o Evangelho. Não retribuindo ao mundo da mesma maneira que o mundo nos ataca, mas vivendo em amor, vivendo na luz e vivendo com sabedoria e prudência. E por último, o texto diz que quando nós somos cheios de bondade, verdade e justiça, nós provamos sempre, continuamente, o que é agradável a Deus. Romanos capítulo 12, Paulo diz que nós devemos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 8, diz que a vontade de Deus para as nossas vidas é a nossa santificação. Portanto, quando você presta vestibular e escolhe o seu curso, quando você é convidado para receber uma proposta de emprego, que tem X e X carga horária, quando você resolve montar um projeto, você precisa perguntar: isso me ajudará a ser mais santo para Deus? Porque a vontade de Deus para a minha vida é: santifique-se para mim. E ele diz que quando nós procuramos compreender qual é a vontade do Senhor, nós estamos nesse exercício de experimentar aquilo que é agradável a Deus. E a Bíblia diz: agrade-se do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não é agrade ao Senhor, mas agrade-se do Senhor, de quem Ele é. Quando você se aproximar de Deus e entender que Ele é o Senhor e você é o servo, você começará a compreender qual é a vontade dEle para a sua vida. E eu termino citando uma experiência de Jonathan Edwards, nos Estados Unidos, quando ele estava pregando na igreja de um certo pastor chamado Leon Morris. E ele fez um sermão que empolgou a igreja. E o pastor Leon Morris virou para ele e disse: faça o apelo, Dr. Edwards, faça o apelo. Aproveite enquanto o ferro está quente. E Jonathan Edwards, com toda a brandura que é peculiar às biografias que falam sobre ele, respondeu: meu querido, tudo depende de quem esquentou o ferro. Se quem esquentou o ferro, a plateia, fui eu e foi você, amanhã ela já esfriou. Agora, se quem esquentou o ferro foi o Espírito Santo, nem eu e nem você conseguiremos esfriá-la. Então volte para casa com essa questão: quem é aquele que esquenta a sua vida?
Deixe-se encher do Espírito Santo. Vamos orar.